Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade àquela cronologia, né? Aquela historiografia que envolve a ciência e a tecnologia. E hoje nós vamos ver aspectos bastante interessantes, tanto importantes para o pessoal de tecnologia e sociedade, quanto ao pessoal lá do médio de sociologia 1 e 2. Sei que falar que algo é mais interessante do que outro é tolice, porque eu acho que os assuntos são correlatos e são todos importantes. Mas vamos lá, vamos só retomar a nossa linha, tá certo? A nossa cronologia, vocês lembram, já falamos lá de trás de tantas coisas, Idade Média, do surgimento das cooperativas e das tendas, entre mestre, oficiais e aprendizes. Isso aqui é só para vocês lembrarem. Depois da Idade Média, nós vamos passar à Era Moderna, não é isso? Era Moderna, com alguns fatos importantes, não é? A introdução do motor, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tudo isso nós falamos. E falamos também, que é algo muito importante, da colaboração da igreja, com a comercialização da educação, principalmente a educação científica, que vai impulsionar a burguesia a um outro momento. Então aí surge, depois, como nós falamos, da Revolução Industrial. Falamos também do crescimento da igreja, do aumento de custos que foi para a igreja esse próprio crescimento e o quanto isso contribuiu para que a igreja vendesse a sua educação em suas universidades. E que esse foi um fator fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico das sociedades, ocidentais pelo menos, não é? Vocês compreenderam isso. Mas veja, vamos pensar o seguinte: nós tivemos então, na Era Moderna aí, a Revolução Industrial, Revolução Francesa, vou marcar aqui 1760, não é isso? 1760, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, não é isso? Depois tivemos a Revolução Francesa, marcando aí essa Era Moderna. O que acontece na Revolução Industrial? O que o Karl Marx vai apontar? E antes de pensarmos em Karl Marx, apenas vamos pensar naquele momento. O homem vivia uma parte no campo, uma parte na cidade, e não que esse homem do campo trabalhasse exclusivamente com as produções agrícolas. Não, parte deles também tinha lá a sua produção artesanal. Algumas pessoas no próprio campo desenvolviam algumas dessas artes aí. Ok, então, minha gente, com o crescimento da ciência, da igreja, da ciência burguesa, da tecnologia burguesa, amparado pelos conhecimentos da igreja, nós vamos chegar, então, a essa Revolução Industrial, que permitirá que essa estrutura aqui se modifique. Mas são várias estruturas que se modificam a partir daí, nós não podemos esquecer disso, ok? Percebam o seguinte, vejam, eu disse a vocês que essa estrutura de mestre, operário e aprendiz, ou oficial, oficial, vai ser substituída por uma outra estrutura, que é a estrutura de patrão e operário, operador, ou empregado, trabalhador, como vocês queiram. Eu falo operador, que eu estou aqui pegando indústria, então operador, operário, certo? De operarte. Então, essa estrutura vai dar um outro ritmo à sociedade. Eu disse antes que existia aqui um processo participativo, colaborativo, onde o aprendiz, apesar de não ser dono da tenda, ele era um coparticipante, um associado, ele não tinha carteira assinada, ele tinha participação nos resultados, na maioria das vezes, e era incentivado a crescer na medida em que o próprio mercado se expandiu. Se não houvesse essa primeira expansão,
populacional, nós não teríamos razão de ter indústria, né? Da Revolução Industrial. E por que há a Revolução Industrial? Porque a demanda ela vem aumentando de forma gradativa, né? Sem parar, de forma perene, cresce. Então, os investimentos de ciência propiciaram a Revolução Industrial, que propiciará a máquina. E o que a máquina faz de acordo com Marx? Ela vai tomar do oficial e do artífice, e do mestre também, o seu saber fazer. Então, quando nós tínhamos, por exemplo, uma costureira fazendo aqueles trajes muito bem acabados, você olhava o trabalho de uma costureira manual, né, e dos bordados, aquilo te causava uma impressão, tamanha qualidade. Quando a gente entra no museu e vê a pintura, por exemplo, de uma carruagem, nós não vemos a tinta escorrida. Às vezes está lá papai, né, pintando um portão, uma parede, e escorre aquele fio de tinta, né, os pintores sabem disso, e para você remover esse escorrido de tinta depois só com polimento. Naquela época, né, antes da Revolução Industrial, aqui se pintavam carruagens que pareciam que eram pintadas com spray de ar comprimido, tamanha perfeição. Isso, como eu disse antes, eram segredos dos ofícios, certo? E esses segredos eles vão ser roubados pela máquina. Então você vai ver hoje, por exemplo, você pega lá um fardão do Dom Pedro I, lá exposto no Museu Imperial, um fardão do Dom Pedro II, todos aqueles bordados ricos, ou até de Napoleão, aquilo era feito à mão, né? E hoje a máquina computadorizada de bordado vai fazer aquele mesmo trabalho com a mesma riqueza de detalhes. É a máquina roubando, então. Esse artífice, esse artista, ele passa a ser operador de máquina. E aí nós vamos ter aqui um problema, que é qual? Ele deixa de ser um associado para ser o que? Um assalariado. E o seu status social cai muito. A concentração de renda parte toda para o patrão. Por quê? Porque ele detém a máquina e a máquina é cara. A máquina, esses aqui participantes, lá no passado até poderiam comprar a máquina, mas o sistema muda, a máquina se torna algo muito caro. E nem todos poderiam comprar. E muitos patrões que tinham máquinas pouco conheciam do processo. Não todos, é claro. Mas uma parcela razoável simplesmente adquiria a máquina, empreendia, como as pessoas falam hoje, empreendiam o negócio e contratavam operadores, certo? Isso então vai dar essa diferenciação. Agora, acontece um caso muito interessante aqui do aspecto social, que é o quê? O deslocamento de muita gente da cidade, do campo para trabalhar na cidade. E isso vai criar uma reserva de mão de obra. Ao mesmo tempo que eu tenho um crescente número de consumidores para os produtos, eu tenho também uma reserva da mão de obra. Isso, inicialmente, vai causar o problema que eu falei a vocês, esse operário. Por isso que eu peço aqueles que puderem, assistam ao vídeo Germinal, tá? Para não ler o livro do Zola, que é um livro grande. Assistam ao vídeo Germinal, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então essas pessoas vão ter ali suas rendas muito achatadas, eles vão ter uma vida mais empobrecida por causa dessa reserva de mão de obra. A vida empobrecida e alguns costumes do campo trazidos para a cidade vai transformar as cidades em locais problemáticos. Se eu não tenho higiene numa fábrica, por exemplo, eu vou causar doença. Se eu não tenho, por exemplo, uma cidade crescendo rapidamente, sem o tratamento de esgoto, por exemplo, com aquelas valas negras, né, que é o esgoto correndo ao céu aberto, eu vou ter proliferação de doenças. Se eu não tenho na minha casa uma higiene com o trato dos alimentos, se eu não tenho esse costume, eu vou o quê? Né, propiciar aparecimento de baratas, de ratos, pombos e, né, obviamente, o aumento de doenças. Aí surgiram os higienistas e tal.
Mas será esses problemas sociais, esse empobrecimento das pessoas, que causará o quê? Nos filósofos um processo de pensamento para se questionar por que a sociedade estava daquele jeito. E aí surgirá então a nossa sociologia. A sociologia vem de um aumento de problemas sociais. Eu sempre falo, se a sociedade economicamente estivesse equilibrada, né, com o patrão, né, com o dono do negócio tendo, né, os seus rendimentos, mas o operador tendo rendimentos razoáveis, nós não teríamos estrangulamentos, né, estrangulamentos econômicos, não teríamos crises e, consequentemente, Karl Marx jamais teria existido. Mas por que Karl Marx vem? Porque ele vê, por exemplo, lá nas fábricas, crianças com 7 anos trabalhando em teares, crianças com 10 anos descendo em mina de carvão, perdendo mão, perdendo parte do corpo, enquanto os patrões acumulavam muito dinheiro em troca desse empobrecimento extremo. E isso vai causar nos filósofos uma revolta, pelo menos aqueles de bom senso, aqueles que de fato praticavam o cristianismo, né? Eles vão né? Não os ateus, mas aqueles crentes, né? Que vão seguir a linha do Platão, né? Eles vão entrar em choque com a própria sociedade e vão trazer uma nova forma de pensar, atribuindo responsabilidade à elite e também para os trabalhadores, certo? E então dessa não conformidade nasce aí a sociologia, que vai questionar então a formatação dessas sociedades. Eles enxergam que são sociedades doentes, deturpadas, e a gente está trabalhando com isso até hoje. Nós vamos ter sociedades mais desenvolvidas, né? Depois nós vamos ver lá no Celso Furtado o que significa desenvolvimento, sociedades mais desenvolvidas e sociedades menos desenvolvidas. Agora no Brasil, saiu no início dessa semana um dado, depois eu apresento a vocês, não sei se é do DIEESE. Nós temos hoje 50% da nossa população passando necessidade alimentar, um número razoável de 30% passando fome. Então a gente não pode dizer em tempo algum que o Brasil é um país desenvolvido. Eu não consigo distribuir renda, então eu tenho, né, gente aí aos borbotões nos sinais, morando debaixo de marquesa, debaixo de viaduto, e eu não posso dizer que nós vivemos num país desenvolvido. Aliás, ninguém pode, nenhum economista sensato vai dizer isso, né? Nós temos problemas aí bastante profundos a serem trabalhados. O Brasil hoje vive um momento de evolução, mas é bom que nós que estudamos façamos uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo em nosso país e quais as causas disso. Nós vamos perceber que isso já vem de longe, tá? Isso já vem de longe. Eu falava a vocês aqui há 2 aulas, se eu não falei, me perdoe, que o Brasil foi o último país ocidental a libertar seus escravos. Isso é marcante, isso traz a cultura, aquela cultura lá para o pessoal que vem estudando, né? A cultura traz aí um vício escravocrata, um problema, porque eu estou acostumado a extrair aquilo que o Marx, Karl Marx fala, extrair mais-valia, muito mais do que os outros países. Só que isso traz problemas de economia e de ciência e desenvolvimento científico e tecnológico, porque eu me acostumo a retirar e não devolver ao sistema. E às vezes nem a própria empresa. Quantos empresários aí montam suas empresas, só sugam, essas empresas em curto espaço de tempo perdem seu capital de giro por extração de lucro, né, e não reinvestimento, e quebram. Então, são países que, é um país, que não tem uma cultura de fato empreendedora. Muita gente confunde abrir empresa com consegue empreendedor, são coisas absurdamente diferentes. Empreendedor é aquele que não quebra, o que quebra é um aventureiro. De alguma forma é um aventureiro, ou porque não está preparado,
para ser empresário, ou porque, como eu falei, extraiu tudo que podia da empresa, não reinvestiu, né? Pagou mal os seus salários. Muita gente fala assim, muitos empresários, eu já disse a vocês, a gente paga muito encargo social. Eu falei mesmo, na indústria, por exemplo, os materiais custam cerca de entre 60% a 70% do custo do produto, a matéria-prima. Sabe quanto é folha, meus queridos? 10%, folha completa, entre 10% e 15%. E o lucro? Hoje no Brasil ninguém quer trabalhar por 3% de lucro. Ninguém quer trabalhar por 3% de lucro. As pessoas continuam com o bom e velho hábito de trabalharem por 10% do lucro. E aí tá, é 10% de lucro, ok. Só que em vez de deixar esse lucro a reinvestimento, ele faz isso em retirada. Ele não tem um prolabore fixo, ele faz isso retirada. Participação no lucro, meus preclaros, às vezes é retirada total dos lucros para o seu próprio bolso. E aí não há empresa que possa resistir a isso, certo? Nem preço, nem nada. Então, não vou entrar nessa parte de economia aqui, mas a gente precisa entender que a economia tem tudo a ver com ciência e tecnologia. E aí o que acontece? Em países desenvolvidos, por exemplo, que as empresas vão reinvestindo o seu lucro e tendo retiradas uniformes, quer dizer, prolabore de acordo com o seu trabalho, e vão reinvestindo nas empresas, as empresas vão crescendo de tal forma que passam a investir em ciência, em crescimento, em ciência e tecnologia. Elas vão buscar a ajuda das universidades e continuam investindo. É tão bom, né, você sair aí para correr com o ASICS no pé, né? Eu vou correr ou com Mizuno, ou com Nike, ou com Adidas. Você pensa que isso daí é aquele sapateiro lá do passado que entra lá e tece um tênis? Não, ali tem pesquisa científica direto para conseguir te dar um tênis de alta performance. Aí você fala, mas esses tênis estão muito caros. Não, a nossa moeda vale pouco, né? O dólar está batendo aí quase R$6, imagina, né? O euro, a libra inglesa nem se fala, e é óbvio que a nossa moeda valendo menos, né? Você vai ter que comprar um tênis caro. E por que você compra um tênis caro? Porque são poucas as indústrias nacionais que, ao longo de sua existência, investiram em pesquisa de fato. Conheço uma aí, não vou falar o nome dela, isso agora aqui não interessa, empresa genuinamente nacional que investe em pesquisa científica. E eu sempre falo a todos, se nós pegarmos empresas que nunca foram estatais, nunca, que investem em pesquisa científica, você conta com 2, no máximo 4 mãos. Não são mais de 20 empresas que investem em mestrado, doutorado, laboratório. E tem uma outra, nós temos aí uma Natura, nós temos aí um Boticário, coincidentemente, né, as duas são do mesmo segmento, uma outra empresa aí investindo, empresas de telefonia. E é como eu falei, vocês vão contar e no instante acaba. E aquelas que investem em ciência e tecnologia de fato? São empresas estatais, não é? É importante da gente ter percebido isso, certo? O nosso processo vai seguindo, temos a Revolução Industrial, nós vamos ter a segunda Revolução Industrial com a vinda do motor elétrico, e essas máquinas com motor elétrico, elas vão tendo porte menor e maior eficácia, maior eficiência, certo? Segunda Revolução Industrial, o motor elétrico vai trazer para nós aí os pensamentos de Taylor, né? De Frederic Winslow Taylor, de Henri Fayol, que é o francês, né, na mesma linha, que é também, depois, junto ali com os estudos do Ford, do Taylor, eu vou ter o Henry Ford com a sua linha de produção. E aí vem um outro fenômeno aqui com a linha de produção, que é o fracionamento do trabalho especializado. Eu vou explicar para vocês. Eu tenho 2 coisas na sociedade. Aqui atrás, já lá na Idade Média, começa uma coisa chamada divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho. O que é isso? Vou pegar aquela tribo indígena
desculpa falar de costas, vou pegar aquela tribo indígena que eu falei a vocês, em que o índio saía, o índio caçava, o índio preparava os utensílios, depois ferramentas, obviamente, depois da Era do Bronze, ele vai curtir o couro, ele vai construir a sua própria oca, construir sua roupa, e todos participavam do processo. Não existia uma especialidade, certo? Na medida em que eu tenho o crescimento, lá, o aparecimento do tijolo, a construção civil, o crescimento das cidades, eu vou precisando especializar as pessoas. Então você vai ter o soldado, que é um cara especialista em matar, né, como disse o presidente. O soldado, ele é especialista na guerra, certo? Ele é treinado para isso, passa por uma escola, a escola de Esparta, né? Foi a primeira escola profissional, era uma escola militar. Então, passa lá pela escola. Mas o armeiro, aquele cara, né, o ferreiro, o armeiro que trabalha, que faz a espada, que faz a lança, que faz o escudo, ele se torna o quê? Um profissional também daquela área. Ele não pode ir à guerra. Imagina se o cara que faz a melhor espada do mundo for para a guerra e morrer. Quem é que vai fazer a minha espada? Então isso é a divisão social do trabalho. Aí surge um médico que a gente tem, né, que a gente conhece até hoje, tem os médicos, vão surgindo as profissões, inclusive professor. Né? Ah, coitado. Então, divisão social do trabalho. Depois da Revolução Industrial, minha gente, eu vou ter uma coisa chamada divisão técnica. Isso aqui, desculpe lá você que está um nojo, estou longe. Divisão técnica. O que é a divisão técnica? É a indústria que vai me dar isso. Antes eu tinha um sapateiro, o mestre sabia fazer tudo. Ele pegava o calçado, ele sabia escolher o couro, às vezes até beneficiar, escolher beneficiar, curtir, que é beneficiamento, cortar, né, modelar, cortar, montar. O cara sabia tudo. Como a indústria, eu vou fracionando. Então eu tenho o cidadão que só corta, eu tenho o cidadão que só faz, que só conforma, vai lá para a forma, bate lá com o martelete, ele conforma o couro. Eu tenho o costureiro, eu tenho o cadarceiro, eu tenho o colador. Então essas pessoas, elas vão ficando cada dia com produções mais restritas e com salário menor. Taylor propõe e Ford propõe uma produção maior com essa divisão, no entanto o trabalhador ganha menos. O Ford vai impulsionar a indústria americana com que filosofia? O meu trabalhador não pode estranhar a mercadoria que ele faz. O que é o estranhamento que o Marx diz? Eu tenho alienação e estranhamento. Estranhamento é aquele cidadão que faz alguma coisa, alienado, ele não sabe o que está fazendo, certo? E tem alienação do trabalho e a alienação social. Eu não sei da importância do meu trabalho para o todo, eu não sei. O que você faz? Ah, eu costuro aqui. O que você costura? Ah, a manga direita das camisas. E a esquerda? A esquerda é o meu companheiro ali do lado. Ele sabe que é camisa. Mas, como ele produz camisas de marca para gente fina, gente de alta classe, né? Ele faz uma manga perfeita, linda, mas ele mesmo não vai ter o dinheiro no final do mês para comprar uma camisa daquela. Vou dar um exemplo. Então está lá o menino lá em Singapura, colando o tênis que muita gente gosta de usar aqui, o menino de 12 anos, colando lá o tênis, produzindo tênis, e esse menino nunca vai conseguir comprar, nem em seu país, né, um tênis que custa aí em torno de $200. Ele não vai comprar porque ele recebe $2 por dia de trabalho. Então, ao final de um mês, ele vai ter $30 no bolso. Certo? Isso é estranho. Ele faz alguma coisa que ele não pode ter nunca. E qual foi a filosofia do Ford? É acabar com o estranhamento. Ou seja, todo trabalhador da fábrica dele teria que ter a condição de comprar um veículo. E essa filosofia foi trazida para a maioria das indústrias norte-americanas e dos países de primeiro mundo. E o que isso promoveu? Promoveu
um crescimento econômico fantástico até a crise de 29, que é uma crise de superprodução. Isso aí já não faz mais parte do nosso trabalho, não vou discutir crise econômica com vocês. O que eu quero que vocês percebam é a indústria tem o seu lucro, alia-se ao conhecimento, às universidades, ou não, ou ela mesma investe em conhecimento, mandando os seus trabalhadores para a universidade e desenvolve o quê? A partir da ciência, tecnologia. Então, as indústrias que desenvolvem tecnologia são as indústrias que vão ter maior rentabilidade, e os países que têm as indústrias de maior rentabilidade ficaram sendo, então, os países mais ricos até o momento atual. Muita coisa vai mudar aí, mas a gente precisa entender. Eu deixei para os meus alunos de nível médio uma pergunta, mas vocês de nível superior têm que saber qual é a diferença fundamental entre o liberalismo e o neoliberalismo. Você sabe? Tem que saber. Não é a mesma coisa. Tem um deputado federal lá do Rio que diz que liberalismo é tudo igual. Não é não, senhor. Eu tenho duas formas de investir o meu dinheiro, formar capital. Uma é investindo na produção e outra é investindo na especulação. E muitos dirão, mas a especulação não é o dinheiro que entra na empresa para a produção? Depende. Depende de como a bolsa trabalha com esse dinheiro. Se eu não tivesse boato para baixar o valor de ação, para mexer no preço das ações do mercado, eu já teria uma outra forma de filosofia, ou seja, aquela filosofia mais antiga. Eu invisto numa empresa, deixo meu dinheiro lá, se a empresa cresce, eu ganho. Isso é investimento. Diferente de especulação, em que eu coloco meu dinheiro hoje, espero um lucro, jogo com lobby, com informações erradas. Muita gente faz isso, tá bom? Você que quer investir em ação, abre teu olho. Então eu trabalho ali, faço naquele momento as ações caírem e vou lá, eu mesmo compro, sabendo que daqui a 2, 3 dias esses valores vão aumentar. Isso leva embora a economia de países, como foi em 2008, isso leva embora quebra fábricas, isso destrói famílias, tá bom, minha gente? Então, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, que muito se prega por aí, e nesse processo de recuperar coisas do passado, no terceiro milênio, na terceira década do terceiro milênio, não é? A tal da filosofia econômica antiga e burra, certo? A mão invisível do mercado. Então vou falar para vocês, a mão invisível do mercado é você pagando a gasolina R$ 5,09, 9,99, que não existe, porque eu não posso fracionar centavo, certo? Você pagar gasolina R$ 5,09 em qualquer posto que você ande nessa cidade. Entenderam o que é mão invisível de mercado? Mão invisível, o Adam Smith escreveu lá atrás, minha gente, lá em 1700 e pouquinho. Isso já era, isso não funciona mais, tá certo? O mercado não se autorregula, não. Me diga um país em que o mercado se autorregula. Ele pode se autorregular para explorar você, para te explorar, para te deixar mais pobre. Hoje assim, o banco, você vai lá e compra um carro num determinado banco. Aí vem outro banco e oferece para comprar a tua dívida. Certo? Aí tu vai lá comprar um eletrodoméstico, tu não consegue mais comprar à vista esse eletrodoméstico. Tu tem que comprar a prestação numa dessas lojas aí, que eu não vou falar o nome aqui. Aí você não consegue comprar à vista, porque eles vão dizer que o preço à vista é o mesmo preço da coisa parcelada. E isso não existe. Isso não existe. Um objeto comprado à vista tem um preço, comprado com juros tem outro, meus queridos, juros zero. Isso é só para idiota. Eu vou te vender um bem com juros zero, é mesmo? E o teu dinheiro, então você vai pegar o meu dinheirinho e não vai investir porque os juros é zero. É igual o tosco que compra um consórcio e acha que não vai pagar juros. Você deixa de ser bobo. Você vai pagar juros em qualquer situação. Porque se você paga por um bem e não tem esse bem, se esse dinheiro tivesse aplicado, estava rendendo. E não está. Porque eles abatem da tua dívida, mas não pagam os juros da parcela que já foi paga. Estão entendendo lá o raciocínio? Então,
né? Vamos atentar, vamos parar de ficar ouvindo aí esses porta-vozes da exploração do trabalhador. Quer comprar carro, a prestação? Compra, meu irmão. Quer ser trouxa de carregar peso nas costas? Compra. Agora, por que se vende eletrodoméstico nessas condições? Por que se vende carro nessas condições com essa mentira de juros zero? É porque enquanto tiver gente para comprar, essa lei vale, a lei da oferta e da procura, essa é eterna. Se tem muita gente para comprar, né, uma tangerina por R$500, não, eu vou continuar vendendo a tangerina por R$500. Aí o cara lá do primeiro mundo vai dizer, pô, mas não vale. Ah, vale, o cara não está pagando. O que é valor? Valor é aquilo que o cara está disposto a pagar. Se você hipervaloriza um carro a ponto de pagar um Ford um Chevrolet Celta a preço de Camaro nos Estados Unidos, o problema é teu, bobo é você, tá certo? Então isso aí foi esse primeiro bloco da aula, vamos pensar sobre isso. Agora eu quero voltar, então, lá no nosso passado, recente, perdão, na era contemporânea do livro que vocês estão lendo. Eu vou apagar tudo aqui agora, tá? Aguardem um instantinho, é assim mesmo, tá? Isso aqui não é um quadro oficial, é um quadro improvisado. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui uma coisa. Vocês estão lendo um livro chamado Dialética do Esclarecimento. Espero que já tenham entendido qual é a proposta do esclarecimento e quem é o pai, né? Quem é que esclarece quem, certo? O livro vai propor uma discussão. O que é dialogia? O que é dialética? A gente tem que estudar isso. O que é dialética? Não é? Não é? O que eu tenho? Uma tese, uma antitese, uma antítese, né? Uma antitese e o que? Depois. Tese, antitese e pesquisa. Então veja, vamos lá. Lá no passado, né, nas comunidades, lembra que eu disse a vocês que eu tinha um sistema político? Que sistema político era esse? Eu tinha o chefe da tribo que transitava no campo físico, da força, da estratégia, e eu tinha o xamã, o pajé, né? O xamã. Esse aqui era no metafísico, era nas coisas que a ciência não tinha tomado conta. Então tinha essas duas forças, isso aqui me dava o político, o ambiente político, quem mandava na bagaça. Antes do chefe, algumas tribos e algumas sociedades, eu tinha um conselho que escolhia o chefe, conselho tribal e tal. Isso era um ambiente político. Agora, esse ambiente aqui, ele existia para quê? Para o desenvolvimento pleno da própria comunidade. O mundo vivia lá em guerra. Então, se você tivesse uma comunidade, uma sociedade sem sinergia, você ia tomar cacete de outra tribo ou de outra sociedade e ia perder o que você tem. Então, eu precisava, antes de qualquer coisa, sinergia. Que as pessoas entendessem que a força daquela sociedade era a reunião das forças de cada um, trabalhando em sintonia, em sinergia com um objetivo, que era manter rica, forte, potente aquela sociedade. Para isso, então, eu criava o quê? Eu criava os mitos. Tem gente criando mito até hoje aí, viu? Eu criava os mitos. O que são os mitos? Né? Criavam-se heróis, por exemplo, heróis, né? Como foi Aquiles, para quê? Para dar força, para você acreditar. Criavam-se os deuses do Olimpo, né? Por exemplo. Então você tinha aquela fé naqueles deuses e por esses deuses você era orientado a se manter o quê? Unido, subserviente ao céu, ou servidor daquela sociedade. Isso era uma forma de esclarecer. Eu não tinha ciência, né? A ciência como a gente tem hoje, a ciência vinha engatinhando. Mas o detentor do conhecimento, lembram, quem detinha o conhecimento eram as classes superiores. Né? Quem é que sabia construir pirâmide? As classes superiores lá no Egito. Quem eram os arquitetos? Certo? Tinha arquiteto judeu, então tudo bem. Mas ele já era destacado do grupo dele para servir ao faraó e à nobreza egípcia, por exemplo. Certo?
Então o conhecimento pertencia às classes dominantes. Quando eu saio, então, lá, da minha forma nômade de viver, que eu tinha uma sinergia, e vou para a forma sedentária, e perco a noção de tamanho da minha cidade, crio a figura do rei, como eu já falei para vocês, esse rei vai ter uma outra estrutura de comando, é política também. Só que vão se criar as dinastias e muitos desses reis não vão querer largar o osso. Isso é atual, hein? Isso é atual, hein? Poder inebrir, as pessoas não querem largar o bem bom, não. Então veja, os reis então vão passando em algumas sociedades o seu poder para os filhos, desde que ele consiga manter o que? O seu reinado lá, o seu status, o seu staff, as pessoas que estavam próximas a ele. Então aquela picanhazinha lá era só não era só para o rei, mas eram para aqueles bacanas. E então a sociedade vai funcionando dessa forma. E os mitos vão desempenhar esse papel de controle. Eu vou esclarecer através dos mitos. Mas na medida em que as sociedades crescem, ok, vou pagar. As sociedades crescem, os mitos vão caindo, principalmente depois daquela fase de São Tomás de Aquino lá na igreja, em que eu vou introduzir, eu vou deixando o platonismo de lado, vou entrando no aristotelismo, certo? Né? No mundo real, no mundo táctil, eu vou deixando o teocentrismo para o antropocentrismo, o homem como centro da sociedade, como ser pensante, e eu vou, aos poucos, tendo o quê? Né? Ciência com o ateísmo. Os cientistas vão, à medida que a ciência avança, vão deixando de acreditar em Deus. Por quê? Porque vão desmistificando. O trovão não foi mais Thor, o raio não foi mais Thor que mandou, foi a física, a energia negativa como positiva. A nuvem, a energia parte do chão, ela não vem de cima, tá? Ela parte do chão e se encontra num ponto. Aí está aí o raio. A física vai lá e explica. Então não tem mais Deus aí para isso. Eu não preciso mais de Deus nenhum. Certo? Aí, movimento das marés, eu não tenho mais, é o Netuno que mexeu nos mares, foi Poseidon que ficou com raiva da cidade, fez aqui, né, um maremotozinho aqui que afogou lá a cidade. Isso acaba. E na medida que os deuses vão caindo, a ciência vai tomando seu lugar. Lá na criação da sociologia, aqueles que se lembram disso, e os meus alunos que estão estudando, eu tenho Auguste Comte, que vem com o positivismo, ou seja, ele vai querer uma sociedade totalmente desvencilhada desse Deus mítico e vai trazer a deusa ciência. Então, o Comte vai dizer que não, que uma sociedade desenvolvida, né, uma sociedade que vai tender ao progresso, precisa pura e simplesmente acreditar na ciência. Como existe aquela idolatria de imagem, ele até criou a deusa ciência, né? Baseado em, dizem, eu não sei, em Nossa Senhora, na imagem de Nossa Senhora, ele vai criar a deusa ciência, mas é só um simbolismo. Mas ele sabe que, né, isso aí vai partir de um ateísmo, enfim. Então, chegando à ciência, nós vamos mudar a moeda de mito, criar-se-á o quê? O mito científico. O que é o mito científico? É aqueles que controlam a sociedade a partir da ciência, ou seja, a sociedade que tem mais ciência é a sociedade que vai controlar. E nós vamos ouvir que isso está certo. Que se nós não temos ciência e tecnologia, nós devemos ser subservientes ao sistema. A esse sistema de controle tecnológico aí, ó. Ok? Depois eu vou falar mais para vocês. E hoje eu estou aqui com um grande amigo meu me ajudando. É meu parceiro de trabalho, tio William, chega aí. Tio William é uma forma carinhosa, né? Tio William tem idade da minha filha, é o meu parceirinho aí de obra, me ajuda aí. A gente faz muita coisa, tá? Depois vocês vão ver. Então o tio William é um grande parceiro, hoje veio aqui me ajudar, né, com um telefone de altíssima qualidade e cuidar ali da imagem para não acontecer as coisas que vinham acontecendo. Tá ok? Muito obrigado, essa aula durou um pouco mais, eu acho que ficou mais ou menos, né, dirigido aí para vocês abrirem a cabeça para a leitura do livro.
chamo duas atenções. Primeira, o terceiro bloco, eu tenho mais de 200 alunos, no terceiro bloco do nosso vídeo, não passou de 60. Então, tem gente que não viu até agora. Eu preocupado com esse atraso, eu estou atrasado, vocês sabem do meu problema, ainda hoje estive no Hospital Erasto Gettner. Sexta-feira eu fiquei lá no Instituto do Câncer, junto com o Hospital Nossa Senhora das Graças. Vocês sabem que eu estou correndo atrás. Estou com as minhas dificuldades. Mas tem colegas aí que não estão acompanhando. Aí eu me pergunto, será que estão lendo o livro? Veja, já comecei as correções dos trabalhos. Hoje eu vou mandar os alunos que eu deveria ter sorteado na sexta. Infelizmente não consegui, certo? Eu passei o dia fora. Pergunto, então, desculpa, estão lendo o livro? Se não ler, você vai ter dificuldade à frente. Então, voltando aos trabalhos que eu dizia, né, que eu falava antes, tem colegas ali que não atingiram, hein? Não chegaram, o trabalho vale 3, tem colegas que não atingiram a 1,5 pontos, ou seja, 50% dos pontos daquele trabalho. Ah, eu vou passar, professor? Não, você vai ver tua nota, você sabe que se tira menos num trabalho, tem que tirar mais no outro. Agora, se eu faço um trabalho ruim no primeiro e não dou conta no segundo, eu vou dizer, eu sinto muito. Eu estou com um semestre compactado, como é que eu vou fazer recuperação? Alguns colegas que mandaram os trabalhos, eu vi, teu trabalho não está atendendo. E eles correram atrás lá, fizeram outro, mandaram. Mas eles entregaram antes, lá atrás, me entregaram no último dia. Se entregou no último dia, como é que eu vou fazer isso? Certo? Não tenho como. Então, prestem atenção aí na leitura, não deixem passar. Meninada do nível técnico, continuem com as leituras lá do livro. A gente está com passos bem largos, viu? Lá na leitura está aqui o nosso livrinho, ó. A gente já entrou na unidade 2. E esse semestre é só até a unidade 3. O pessoal lá do Sociologia 2 está saindo já da unidade 4, é só 4, 5, 6. E parte da 7. Então veja, não percam tempo. Eu estou bastante flexível, tá? Então é isso aí, um abraço a todos. Tio William, obrigado. O tio William é carinhoso, é um apelido carinhoso, né? Ele é o grande artilheiro Moretti. Valeu, tio William.